Boa noite, pessoal. Fazer essa vai já querer, claro, que Pessoal, nossa aula de hoje vai ser sobre controle estatístico do processo. E aí, dentro do controle estatístico do processo, a gente vai avaliar como é que está o processo a nível de conformidade. A gente vai utilizar muitos gráficos, né? Na aula de hoje ainda eu pretendo que a gente construa um para vocês começarem a ter contato com isso daí. É uma matéria um pouco mais densa, né? A gente vai ter que pegar e trabalhar com alguns conceitos estatísticos. Então, eu vou precisar que vocês pratiquem bastante para que os trabalhos, né, desse segundo bimestre eles consigam ser desenvolvidos aí com a qualidade, né, que se requer de quem conhece controle estatístico do processo. Esse material aqui que está em tela, ele está lá no portal lá para vocês. Eu vou passar aqui para a gente poder ir só incrementando o conceito que é expresso aqui nessa apostila. E, na sequência, a gente vai para uma atividade para a gente começar a trabalhar um pouco com o controle estatístico do processo. Bem, eu estou pegando o material aqui da professora Luciana Rosa, né? Esse daqui é um material que eu achei interessante, apesar de que tem alguns erros de português na escrita em alguns momentos, mas isso daí não compromete a qualidade, né, do que se pretende aqui passar para vocês de conteúdo. Vocês estão conseguindo ver aí, né, esse material? Ótimo. Sim, conseguimos ver. Boa noite a todos. Obrigado. Vamos aqui então só fazer uma revisão de processo, né? Vocês têm até aqui já uma ideia do diagrama de Chikawa, né, que a gente viu no primeiro bimestre aqui, justamente a espinha de peixe. E aí aproveitou-se, né, para poder, dentro desse ínterim aqui, dar um desdobramento aqui a respeito de processo. Então, eu disse o seguinte, olha, máquina, mão de obra, matéria-prima, método, meio ambiente, medida, que no caso dos 6 M's, ele gera um efeito e nisso daqui está o processo produtivo. Então, o processo, ele é um input aqui de recursos, né? Então, eu tenho aqui toda essa área aqui de recurso transformador, a matéria-prima, e ao final desse processo eu tenho um efeito dele. No caso, seria o nosso produto. Tá? E aqui, então, ele traz isso mais para um fluxo mesmo. Então, ele fala que são os meus recursos, meus insumos, são a entrada, então há um processo. Esse processo ele remete aqui à máquina, mão de obra, método, matéria-prima, meio ambiente, medida, tá? Então, eu tenho um input aqui de recursos, insumos, matéria-prima, tenho, então, os recursos transformadores e eu tenho aqui, então, o produto. Nesse caso aqui, ele considera aqui como sendo o cliente. Então, tenho as minhas entradas, como saída aqui, é processado, eu tenho saída aqui que atende ao cliente. Isso daqui, então, é uma visão que a gente conhece mais no nosso dia a dia. Bom, ciente, então, de que isso daqui são os recursos necessários, são os recursos transformadores no meu processo, a gente pode, então, começar a fazer uma análise para poder controlá-lo, avaliar se ele está sob controle ou não. E aí, então, aqui vem esse tópico, controle de processo. Ó. Atua sobre o efeito, mas não tem relação com a causa.
o efeito que está sendo gerado, você vai conseguir identificar. Então, um princípio de CEP ele identifica onde está no processo que está ocorrendo o problema, mas ele não indica qual é a solução para o problema. A ideia é observar o que ocorre no efeito para atingir as causas desse efeito. O cliente também pode controlar o processo de acordo com seus requisitos de escolha de produtos ou serviços. E isso daqui é porque o processo ele vai ser considerado controlado quando ele atende os requisitos do cliente. E esses requisitos do cliente a gente fala em medidas, em quantidade de defeitos, né? Isso eu vou abrir um pouquinho mais daqui a pouco para vocês. Mas o cliente ele consegue dar parâmetros para a gente avaliar se o processo está sob controle ou não. Na visão moderna de controle de processo, a ideia é, além de manter o padrão, buscar sempre a melhoria e adequação do mesmo. Você vai avaliando o processo, você vê as oportunidades de melhoria, mas sempre tem que fazer uma avaliação do quanto aquilo ali exige para você melhorar. Aí que então o ciclo de controle do processo, a característica da qualidade, como eu falei, assim, a gente tem que ter as dimensões do cliente, o que está especificado em padrão que o produto tem que atender. E aí a gente tem sensores e tem padrão também, né? Sensores, eles, através de medidas, e o padrão, através de referências, nos permitem a gente avaliar. Se há um desvio aceitável dessas medidas ou da referência que está padronizado lá, então o processo a gente o mantém, ele está controlado. Quando o desvio é inaceitável, a gente tem que fazer uma ação corretiva, ajustar o processo. Mas é requerido conhecimento sobre o processo, né? Quem não conhece o processo dificilmente vai conseguir atuar para poder corrigir. Então, com o conhecimento sobre o processo, com o desvio inaceitável, então pode-se tomar uma ação corretiva para poder ajustá-lo. Esse aqui é o ciclo de controle. Agora, variação dos processos. A variação, ela... Vai lá. Aqui, tá? Deixei mudo. A variação é um desvio de algo que era esperado. Então, através de um padrão, né? Aqui tem um erro de português, está sempre presente. Na natureza, tudo pode ter uma variação, né? Quando você pega dois objetos ali na própria natureza, você vai encontrar variações neles. Eles não são extremamente idênticos, 100% exatamente idênticos. Sempre vai ter uma variação, mínima que seja, mas tem. Isso é intrínseco às coisas. A variação pode ser decomposta de duas componentes, né? Inerente, conhecida, previsível, sempre ocorre em qualquer processo. Não inerente, não é conhecida, nem previsível, variações além do esperado que não pode ser tolerada. Daqui a pouco a gente vai mudar o que é inerente e o que é não inerente. A gente vai ter uma outra classificação para essa variação que ocorre. Mas, em tese, quando você pega e você tem um determinado produto que te atende, uma determinada variação ali é aceitável. Por exemplo, eu sempre compro 1 quilo de arroz. Tá? Dificilmente você vai comprar um que seja exatamente 1 quilo. Às vezes ele vai estar lá com 999 gramas ou 1.001 gramas. Ele vai ter uma variação pequena, mas porque o próprio processo dificilmente você consegue atingir ele, mantê-lo 100% exato. Mas é admissível, você aceita, isso faz parte do processo. Quando você vai comprar uma carne, né, às vezes ela pode vir com um pouquinho mais de nervo ou de menos. Isso daí é um processo normal, então você vai pegar e aceitar nesse caso. Agora, quando for algo esdrúxulo, gritante, né? Aí, então, isso é não inerente. Aconteceu algo que fez com aquilo ali você não aceite, porque aquilo ali não é normal, está fora da normalidade. Então, inerente faz parte mesmo do produto, da variação que o seu produto vai ter. E não inerente é aquilo que não deveria ter, porque foge ao normal, tá? Por favor, me interrompa a qualquer momento aí, se vocês tiverem dúvida. E aí agora as causas. E as causas elas têm uma relação que é inerente com inerente. Então, o que é inerente, a gente chama aqui então de causas comuns, que é o comum mesmo que ocorre em todo o processo. É inerente ao processo, produz uma variação previsível e esperada.
Então, você não pode pegar e rejeitar um produto diante de uma variação que é aceitável que ele tenha. Isso faz parte, né? É o normal ter isso. Você pede um café, que a máquina está lá, condicionada para pegar e colocar uma determinada quantidade de açúcar. Se você tiver um paladar muito apurado, em algum momento você pode sentir que está um pouquinho mais doce, um pouquinho menos doce. Mas isso daí, em função da máquina, do processo ali, né, mesmo que seja algo de pesar o açúcar, em algum momento um grãozinho a mais ou um grãozinho a menos, né? Isso lá na casa 0,000 alguma coisa de grama, isso vai dar uma pequena variação. Então faz parte, você não tem como pegar e eliminar isso. Então isso a gente, assim, eu estou falando um caso bem minimizado, né? Você pode ter casos um pouco maiores e também serem considerados como sendo comuns e eles são inerentes àquele processo. Agora, tem causas que não são inerentes e que elas possuem efeito não desejado e comportamentos imprevisíveis, não fazem parte do processo e exigem paradas para não produzir produtos não conformes. Essas causas aqui, aí não, elas já são gritantes e aí você tem que pegar e atuar sobre elas. É a mesma coisa quando você tem em casa um chuveiro, você toma banho, e aí você é acostumado, né, sempre com o seu cabelo, que você está naquela condição ali e tal, e de repente você começa a sentir que seu cabelo está muito ruim, em função da água. E aí você, né, pede então uma análise laboratorial da água e tal, para poder ver. E aí você vê, em determinado momento, tinha uma determinada quantidade lá de ferro na água, que seja. E aí, então, seu cabelo era aceitável, você conviveu com aquilo, não tinha tanto problema. De repente, aumentou a quantidade de ferro na água, né, que você através da sua casa tomando banho, e aquilo ali começou a prejudicar mais o seu cabelo, e você teve essa percepção. O processo de tratamento da água, no serviço lá, né, de tratamento da água, a água vai carregar uma certa quantidade de ferro. Isso daí é o normal ter mesmo. É uma variação que vai ocorrer. Em alguns momentos vai ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas dentro de uma quantidade bem pequena, inexpressiva. Agora, pode ter ocorrido uma falha lá no tratamento de água e ter carregado muito ferro. E aí você percebeu, então, que o seu cabelo, ao tomar banho, aquilo ali estragou bastante seu cabelo. O comportamento do seu cabelo ficou muito ruim em função da presença muito grande de sólidos ali, nesse caso de particulado ali, de ferro ali na presença da água. Bom, uma pequena variação de ferro na água, uma grande variação de ferro na água, pode se identificar lá, né, avalia o processo, identificar lá, foi em determinado período que a gente mandou água que estava com muito ferro. Mas o que foi que analisou? Vamos fazer Chicala, vamos tentar descobrir a causa daquilo ali. Aí você identificou, para corrigir, olha, a bomba lá, o decantador deu problema, então, vamos acertar o decantador, que aí pronto, a gente elimina isso daí e ele volta à normalidade, uma variação aceitável pelos nossos consumidores. Então, ou seja, uma causa gritante dessa que teve um efeito não desejado e comportamento imprevisível, não fazia parte do processo ter um problema de decantação e exigiu parada, né? Vamos parar o processo, nós vamos acertar lá, né, a área de decantação para poder a gente ajustar isso daí, voltar ao parâmetro inicial da água. É uma coisa que você pode atuar e resolve sem problema nenhum, uma causa especial. Agora, se você quiser, não, a gente quer diminuir, quer garantir para os nossos clientes, mesmo que a gente tenha uma meta lá de não sei quantos ppm lá de ferro lá na água, a gente vai reduzir isso em 50%. Ao se querer atuar em uma causa comum, já que, né, tantos ppm lá de ferro na água era o aceitável, e a empresa coloca, não, vamos colocar como meta reduzir a metade disso. Ao atuar uma causa comum, isso vai exigir da empresa grandes investimentos. Então, ou seja, ela vai ter que analisar todo o seu processo, pegar e aumentar o sistema de decantação dela, tudo que for, né, necessário para poder diminuir essa quantidade lá de ferro na água. Isso vai demandar muito investimento, vai demandar um tempo grande para poder fazer. Então, a empresa, ela precisa avaliar o processo dela e ver se está dentro daqueles parâmetros ali, ver se o processo dela está estável, para que ela evite de ficar buscando um excelente que, por vezes, para o cliente vai ser indiferente para ele. Então, ou seja, não vale a pena ela pegar e ficar investindo e fazendo, talvez, até uma reengenharia no processo dela lá, para algo que para o cliente é transparente para ele nem precisaria fazer aquilo, porque ele aceita determinadas variações ali.
Então, é normal que tenha variação e o meu cliente ele tem essa percepção. Agora, ele ter um momento em que foge tanto à especificação do produto que o cliente espera, atuar sobre uma causa especial é muito mais tranquilo do que sobre uma causa comum. E aqui vem um quadro explicando um pouquinho, né, diferenciando entre causa comum, as causas comuns e as causas especiais. Então, as causas comuns são inerentes ao processo, estão sempre presentes. Já as especiais são desvios do comportamento esperado do processo e atuam esporadicamente, não há previsibilidade. As causas comuns são muito pequenas, muitas pequenas causas produzem individualmente pouca influência. Então, ou seja, né, se você for destrinchar essas causas em função da variação que está ocorrendo ali de uma causa comum, que é inerente ao processo, você vai ver que atuar em uma pequena causa não vai te dar resultado quase nenhum, porque as causas são pequenas e elas individualmente têm pouca influência no resultado. Agora, se você for tomar causa especial, uma ou poucas causas que você identificou ali através de Ishikawa produzem grandes variações no processo. Então, fica mais fácil para você atuar com uma causa especial para você corrigir. Aqui você precisaria atuar em muitas, porque se você atuar cada causazinha dessa, aí então você vai ter um esforço muito grande para um resultado que talvez não seja o esperado pela empresa a nível de melhor aceitação do seu produto. Causas comuns, a sua correção exige uma grande mudança no processo, como eu exemplifiquei no caso da água, a presença de ferro. Já nas causas especiais, sua correção é, em geral, justificável e pode ser feita no próprio local de produção. Causas comuns, a melhoria da qualidade do produto, quando somente flutuações comuns estão presentes. Ela precisa de decisões da autogerência que envolvem investimentos significativos. Então, para melhorar essa qualidade aqui do produto, vai requerer grandes investimentos. Já em causas especiais, a melhoria da qualidade pode, em grande parte, ser atingida por meio de ações locais, que não envolvem investimentos significativos. Então, isso daqui é um quadro só para a gente poder ter aqui uma diferenciação entre causas comuns e causas especiais. Pessoal, até aqui tranquilo? Estou falando muito rápido? Como é que está? Tranquilo, professor, tá de boa. Ok, vamos continuar então. Causas comuns e causas especiais. E aqui ele traz aqui um gráfico, né, de um processo que ele está sendo analisado, né? Essa análise aqui é através do tempo, tá? Então, aqui a gente pode ver a curva normal, né, do processo, está centralizado. E aqui, nessas linhas tracejadas aqui, ele está querendo indicar o limite para que possa estar ou não sob controle. Então, ele diz aqui um momento, deixa eu só ver o chat aqui. Sim, Priscila, esse material ele está postado lá no portal, tá? Bem, e retornando aqui então, essas linhas pontilhadas aqui, elas definem a margem de controle do processo. Se qualquer análise dessa daqui ultrapassar essa linha tracejada, então é uma indicação que esteja fora do processo. Então, tudo que esteja dentro desse pontilhado aqui, dessa área aqui pontilhada, limitada pela área pontilhada, qualquer variação que ocorrer aqui dentro desse processo é aceitável. Está dentro do que a gente chama de causas comuns, elas têm uma variação intrínseca ao processo. Então, isso daqui pode vir até esse ponto aqui, esse daqui vindo também. O que não pode é ultrapassar, porque se ultrapassar, houve alguma causa que fugiu à normalidade, né, ao que se espera de variação. E então seria uma causa especial. Então, aqui está uma exemplificação da limitação de uma causa comum que é aceitável. Aí aqui, então, a gente sai já de uma parte mais conceitual para poder fazer uma abordagem sobre os gráficos, né? Então, ele foi desenvolvido por Schwartz, e aí, ao invés de controlar cada causa, controla o conjunto das causas a partir de características do efeito. Então, a gente vai ver que a gente faz um gráfico com a avaliação das amostras ali. Então, assim, eu não estou vendo, através do gráfico de controle, eu não vejo toda a causa. Foi na mão de obra, foi na máquina. Não, eu não vejo isso, eu vejo um conjunto, ó. Tantas unidades de produtos passaram por aqui, eu avaliei e essa situação que está aqui.
Agora, eu não estou analisando as causas ali. Auxiliam no controle do processo, o gráfico, obviamente, é uma ferramenta mesmo própria para isso, indica um desempenho de um processo com base na sua variação, mediante o controle estatístico de uma variável ou o atributo da característica de qualidade. Variável quando se tratar de medida e atributo quando se tratar, então, de quantidade de defeitos. Um gráfico é uma fotografia do processo. Ele indica o estado em que o processo se encontra, a voz do processo, mas não resolve os problemas identificados. É preciso conhecimento do processo para atuar na causa dos problemas. Então, ou seja, como eu falei logo no início, né, da apresentação aqui, o gráfico de controle, ele identifica que houve um problema, houve uma falha. Mas ele não indica o que gerou aquela falha. Então, você precisa de um suporte de Ishikawa para você identificar as causas daquela falha. O gráfico, ele te mostra o processo e te diz, olha, está sob controle ou está fora de controle e é o momento em que ele saiu fora de controle. Em qual amostra, qual lote que você teve lá, que ele saiu fora de controle. Dali em diante, você vai pesquisar, vai investigar para descobrir quais foram as causas daquela não conformidade ali, daquela causa, né, especial que fugiu ao processo normal, natural dele, a variação natural dele. Aqui ele só retornando um pouquinho a respeito do que é a característica da qualidade, né? Determina em boa parte como será a medição e qual será o gráfico de controle escolhido. É importante avaliar qual é a característica mais significativa para a qualidade de um produto ou serviço. Você não vai pegar e ficar analisando, medindo ali no processo todas as características do produto ou do serviço. Você vê aquilo que impacta mais ao cliente. E aí você vai avaliar seu processo através daquilo ali. Avaliar a quantidade significa adotar uma classificação ou uma escala de medição que descreva os parâmetros da qualidade do produto ou serviço. Isso daqui é mais quando a gente pegar e falar o seguinte, olha, eu tenho um processo aqui que eu pego e fabrico, água sanitária. Então tá, eu fabrico água sanitária aqui na minha empresa. Ele é um tipo variável e ele precisa da medição, porque eu tenho que avaliar o pH dessa água sanitária. Eu tenho que atender uma determinada exigência normativa do pH dessa água sanitária. Então, eu tenho que fazer medição desse pH. Então, é uma característica da qualidade que o pH da água sanitária seja de tanto lá. Então, eu tenho que ficar medindo, né, dentro do meu processo, ver como é que está a composição dessa água sanitária, quanto é que está a respeito do pH dela, na realidade. Então, ou seja, uma variável, ela mensura, através de uma mensuração, expressa por um valor numérico numa escala. Exemplo, tempo em minutos de permanência do cliente na fila de um banco. Então, ou seja, quando eu falo em água sanitária, mensurar o pH, eu estou falando de um tipo de variável. Agora, quando eu falo, não, eu fabrico bonecas, minha empresa fabrica bonecas. E aí minhas bonecas, elas têm que sair sempre as bonecas sem deformação nenhuma. Ela tem que estar mesmo dentro do parâmetro inicial lá do formato da minha boneca. Não pode ter nenhuma deformação. E então eu vou classificar minhas bonecas, quando eu estiver avaliando, com deformação, sem deformação. Então, ou seja, eu não tenho uma faixa de valores ali para aquilo. Ou ela tem deformação, ou ela está perfeita. Então, ou seja, ou ela tem defeito, ou ela não tem defeito. Eu posso querer depois avaliar a quantidade de defeitos, mas no primeiro momento, atributos, a gente vai avaliar se tem defeito ou se não tem defeito. Agora, se eu medir isso, aí então, e eu controlar através dessas medições, aí deixa de ser atributo para ser variável. Então, o atributo, ele vai mais para uma característica de qualidade que resulta em uma classificação. Não é mensuração, é classificação. Essa classificação tá bom ou tá ruim, tá com defeito ou sem defeito. Está aderente ou não está aderente, né? Está conforme ou não conforme. É esse o parâmetro de atributos, diferentemente de variáveis, quando eu vou trabalhar em cima de medições e vou ver se essas medições estão batendo com minha referência, com o meu padrão. Ok? E aqui, então, vem o famoso gráfico de controle. Essa daqui é a representação dele. Aqui, então, eu tenho a característica, né, que eu estou avaliando aqui do meu produto. E aí ele vem com um limite superior, um limite inferior e uma linha central.
E aqui dentro eu tenho plotado, esse daqui é um gráfico de controle, digamos que seja o P mesmo, né? Um NP. A quantidade de produtos defeituosos aqui. Então, numa determinada amostra, eu tive tantos produtos defeituosos. Numa outra amostra, tantos defeituosos. Essas amostras foram coletadas, né, num determinado intervalo de tempo aí. Então, vem a amostra 1, a amostra 2, a amostra 3, a amostra 4, ou vem através do tempo, né? Primeira semana, segunda semana, o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E aí, essas amostras que eu coletei dentro desses dias, eu tenho que a quantidade de defeitos que cada uma apresentou. E aí, eu analiso essa variação aqui. Se ficar abaixo da linha do limite superior de controle e acima da linha inferior de controle, então eu classifico que esse processo ele está sob controle, não precisa fazer intervenção nenhuma nesse processo. Ele não tem a presença de causas especiais, porque as causas especiais, elas fogem a essas linhas. Elas não se limitam a esses limites inferiores e superiores aqui. Elas ultrapassam. Então, ali sim eu teria que pegar, investigar qual é a causa e tomar ação corretiva. Nesse caso aqui, eu não preciso fazer nada, só monitoro. É claro que a gente vai ver aqui na frente, né, que pode haver uma tendência de sair de controle e tudo mais, a gente vai observar isso um pouco mais à frente. Mas, no princípio, eu digo, olha, não precisa fazer nada nesse processo, esse processo está sob controle. Vocês conseguiram ter essa percepção aqui desse gráfico que eu estou falando? Que ele está sob controle porque os meus lançamentos, as minhas amostras, a variação delas está dentro dessas linhas, limite superior e limite inferior? Positivo, Alessandro. Ótimo. E aí o seguinte, aí eu posso pegar e reforçar os slides anteriores que a gente viu naquela tabela de diferença, né, de uma causa comum, uma causa especial. Querer a empresa tomar decisão, não, isso está tendo muita variação, eu quero que isso aqui fique muito mais próximo ao centro aqui, ou seja, próximo à perfeição, a variação quase zero. Você não vai conseguir atingir variação zero. Mas, eu quero que isso se aproxime muito de variação zero. Essa empresa, ao assumir isso, ela está, então, tendo uma ação que vai acarretar em um investimento altíssimo e um prazo muito grande para ela conseguir diminuir essa variação. Por isso que quando a gente avalia um gráfico desse, avalia o processo e a gente afirma que ele está dentro dos limites, não se faz nada. A não ser que a empresa, assim, através dessa variação e o cliente vem indicando que ele não vai aceitar mais esse tipo de variação, ela vai ter que diminuir os limites, né, refaz o cálculo, né, com essa nova especificação do cliente e identifica ali onde que ela teria que atuar. Mas querer atuar em toda a variação aqui, porque ela vai ter que pegar e atuar em toda a causa, né, todas as causas lá. Isso daí vai ter um dispêndio muito grande para a empresa. Ok? Aqui, então, ele vem explificando o gráfico, né, a distribuição das medidas, né? Então, quando eu tenho variação zero, né, eu estou aqui na minha linha central, então tem minha limitação superior e inferior, e aqui eu tenho a distribuição das minhas observações, da variação da minha observação das minhas amostras ali. Aí o gráfico de controle funciona como sensor, pois mede o processo e objetivo. O padrão, né? Pois indique qual faixa o processo deve estar, considerando o circuito fechado de retorno. Controla a variação da característica, leva ao controle do processo. Identifica causas especiais e tendência a partir da variação. Possibilita a correção antes dos lotes, antes dos lotes, né? Dos lotes, antes do lote, tirou essa aqui. Todo estar pronto. Então, é um contraponto àquela inspeção do início da qualidade, quando você fabricava o produto, ia lá, inspecionava, via que ele estava com defeito, você tinha que descartar o produto. Agora, o gráfico de controle, ele já dá um ganho nisso, né? Porque você está avaliando o processo ali. Então, se identificou que houve uma variação, você já pode tomar alguma ação ali, identificar, analisar e tomar ação para poder corrigir, para que toda aquela produção daquele dia, né, não fique comprometida. Se identificou, você já vai tomar alguma ação ali, porque o processo está caminhando. Então, você não vai aguardar todo o lote estar pronto para depois ir lá inspecionar e verificar que houve um problema, depois já construído o produto, né, agregado valor a ele 100%. Evita ajustes desnecessários. Se o processo está sob controle, nada deve ser mudado.
E aqui, então, essa avaliação aqui de controle, fora de controle, eu vou deixar um pouquinho mais para frente para discutir isso com vocês. Quando a gente começar a trabalhar, praticar mais o gráfico, aí, então, eu volto aqui e a gente vai ver algumas condições em que o gráfico, apesar de estar dentro da área, a gente tem que tomar ações sobre ele, porque, na realidade, ele tem uma indicação de que está saindo do controle. Bom, isso daqui ele está falando dos subgrupos racionais, como que a gente faria essa coleta, né? Algumas práticas para a gente evitar de absorver, de pegar, né? Onde o processo ele está controlado ou não controlado, porque depende da amostragem que você for fazer, você não pega uma causa especial, você vai pegar as causas comuns. Então, isso daqui ele vem fazendo alguns alertas, né? Umas indicações. E aí ele fala, né? Vamos trabalhar com aleatoriedade, né? Todas as unidades têm a mesma chance de serem retiradas do processo. Porque se você criar algo rotineiro, né? Pegar e criar uma rotina de coletar essa amostra, pode haver uma tendência ali e você acaba não pegando a variação especial que pode estar ocorrendo ali naquele processo. Mas daí eu vou discutir um pouco mais à frente também com vocês ainda, sobre como a gente pegar e coletar isso. Gráfico de controles. Atributos e variáveis, né? Atributos, como eu falei com vocês, quando a gente vai avaliar o seguinte, ó, tem defeito ou não tem defeito. Então, vamos olhar o processo. O meu produto, ele tem defeito ou não tem defeito? Ele está dentro dos meus limites de controle? Dentro do parâmetro, tem defeito ou não tem defeito? Agora, quando a gente for trabalhar com gráficos de variáveis, que é o mais comum, né, as empresas adotarem, inclusive, aí a gente vai trabalhar com medições, né? A gente vai medir dentro daquela amostra que a gente fizer, cada quantidade de produtos dessa amostra que a gente for analisar, a gente vai medir. A gente vai pesar, vai ver medidas mesmo, né, de comprimento, largura, e aí a gente vai, então, identificar ali se está dentro da especificação ou não do produto, tá? Então, uma lâmpada, uma determinada lâmpada tem que ter tantos lumens. Então, assim, a gente vai medir a luminosidade de cada lâmpada, né? Assim, dentro daquela amostra que eu pegar. Então, isso é uma variável. Eu estou fazendo um gráfico de controle sobre o aspecto de variáveis. Atributos, tem defeito ou não tem defeito, ou a quantidade de defeitos. A quantidade de defeitos também entra aqui, porque não é uma medição, é quantidade de defeitos, mas não é uma medição. Né? Eu não estou pegando um determinado produto ali e estou medindo defeitos nele. Eu estou contando defeitos nele. Então, essa contagem, essa quantidade de defeitos ainda está dentro do aspecto de atributos e não de variáveis. Tá? Sabe, então, você ia falar alguma coisa? Não, foi sem querer. Tranquilo. Boa noite. Bem, então, atributos é quando eu quero analisar se tem defeito ou se não tem defeito, e variáveis eu vou trabalhar com as medições para ver se os meus produtos sendo medidos ali, eles se enquadram dentro das minhas especificações de qualidade, através da percepção do cliente. Ok? Tipos de gráficos de controle para variáveis são muitos, isso daqui vai ficar para depois, vou começar com os gráficos mais fáceis da gente pegar e analisar, que são esses aqui, os tipos de controle atributo. Esses são mais tranquilos para a gente iniciar aqui o controle estatístico do processo. Esses dois gráficos aqui, seja o P quanto o NP, eles são referentes a eu identificar a quantidade do meu produto. Desculpa, os defeitos do meu produto. Ele tem defeito ou ele não tem defeito? Eu posso fazer isso através de fração de defeitos, de produtos que apresentam defeitos, ou eu posso fazer pela quantidade de produtos que apresentam defeitos. Então, o gráfico P, quando eu quero trabalhar com fração de produtos defeituosos. E o gráfico NP, quando eu quero trabalhar com quantidade de produtos que apresentam defeitos. Um gráfico C e um gráfico U, eles já são diferentes do gráfico P e NP, porque eles são referentes à minha quantidade de defeitos. A minha quantidade de defeitos, de não conformidades. Então, eu posso pegar aqui, nesse caso, o gráfico C e gráfico U, fazer o seguinte, olha, eu fabrico lá a boneca e as minhas bonecas lá, elas estão aparecendo lá uma coloração diferente, tá? No bracinho e na perninha lá da boneca.
Ah, mas são em todos os pontos isso apresenta defeitos? Ah, rapaz, olha, digamos que sejam lá, eu vou considerar lá que o corpo dela lá, braço, perna, cinco peças lá. Então, vou analisar a quantidade de defeitos. Quando eu estou analisando a quantidade de defeitos de um determinado produto, ou eu vou trabalhar com C ou vou trabalhar com U. Como eu estou trabalhando com quantidade, vai depender do tamanho da minha amostra. Quando for um tamanho constante, é um C. Quando for um tamanho de amostra que varia, aí então eu vou trabalhar com U. Mas hoje a gente vai ficar no gráfico P e no NP, para a gente passo a passo ir lidando com isso. Pessoal, isso aqui é um pouco mais complexa a matéria, então eu vou tentar ir um pouco mais devagar para a gente poder assimilar bastante esses conceitos e a forma de trabalhar com gráfico de controle. Lembrando que gráfico de controle, isso daqui é um parâmetro lá do Seis Sigma, isso daqui, né, a gente tem o gráfico de controle, vocês vão ver que a gente trabalha com 3 desvios, desvio padrão, estou falando, né? Então ele vai até 3 desvios ali para tentar manter sob controle até 3 desvios, mas o Seis Sigma, ele acaba fechando um pouco mais essa análise aí, ele é mais exigente, né? Então, se um gráfico de controle aí permite com que você tenha aí tantos produtos com alguma variação, né? O Seis Sigma ele vai diminuir bastante essa quantidade de produtos com variação. Então, ele tem um link, né, um aprimoramento do CEP, e a gente tem o Seis Sigma, que ao final disso a gente vai trabalhar um pouco. Então, vamos pegar e começar a trabalhar com o gráfico P, fração defeituosa ou não conforme. Então, vou fazer um gráfico, vou analisar se a fração, né, se essas variações que ocorrem em função da fração de defeitos, elas estão sob controle não do meu gráfico. Eu vou colocar um exemplo aqui. Ele traz aqui... Carol, vou deixar mudo aqui o seu... Aí. Bom, antes a gente ver esse gráfico aqui, é só colocar o seguinte, ó. O fluxograma de decisão, se você vai usar um gráfico de atributos, um gráfico de variáveis, vai ser um gráfico P, NP, um gráfico C, um gráfico U, né? E o de variável depois abre bastante ainda. Então é o seguinte, eu preciso controlar meu processo, tá? O tipo de análise que você quer fazer de avaliação é por variável? Não, é por atributo. Ok. Se é por atributo, você está interessado nas unidades não conformes? Sim. Eu quero saber quantas unidades estão com defeitos ou não estão defeitos. Quantas unidades do meu produto estão com defeito ou sem defeito. Então, vou para um gráfico PUNP. Não, eu não tenho interesse nas quantidades de produtos com defeitos ou não defeituosos. Eu estou interessado na quantidade de defeitos no produto. E aí, então, então você está interessado nos defeitos, não conformidades. Sim. É unitário o tamanho da sua amostra. Você sempre pega um produto seu e analisa? É sempre um produto e você analisa? Então, vai para um gráfico 1. Ou você analisa vários produtos dentro da sua coleta de amostras? Então, é um gráfico C. Então, ou seja, aqui ele te permite você, dentro do fluxograma que a gente aprendeu lá no início da nossa matéria, qual o caminho que eu vou percorrer para decidir qual tipo de gráfico estou utilizando, pelas características do meu processo e o que eu quero avaliar, ok? Bom, aqui ele fala, né, porque a gente tem uma questão de... Okay. Aqui ele fala assim que o que acontece, né? A gente precisa garantir que o limite inferior do meu gráfico não seja menor do que 0, porque a gente não vai ter, né, quantidades negativas de defeitos em um produto, a medição dele também, né? Assim, você não tem isso, né? Isso daqui tem que medir menos 3 milímetros. Não existe isso. Até menos 3 milímetros é aceitável. Não existe um negativo para um produto físico ali. Então, não pode, o meu limite inferior não pode ser menor do que 0. Então, aqui ele te indica a quantidade, né, que você deve adotar ali do seu N, quantidade de produtos que você vai analisar, para que garanta que não fique menor do que 0. Mas não necessariamente a gente precisa passar por isso daqui. Você pode fazer o seu cálculo normal, e aí, quando você perceber que seu limite inferior ficou menor do que 0, você fecha ele em 0. Mata ele em 0, não deixa a linha ir abaixo do 0 e pronto. Então,
Uma forma é você pegar e calcular o seu N para definir quantos produtos você vai avaliar dentro daquela amostra ali, para garantir que não fique menor do que zero o seu limite inferior, ou você ignora isso daqui e se der negativo, você considera que seja zero, não negativo. Então aqui ele vai explicando um pouquinho mais, mas daqui eu vou pegar e passar para vocês. Aí aqui vem as formas. O gráfico de P. Ei, Carol, vou te colocar mudo aqui. Aí é o seguinte, ó, então quando eu quero pegar e analisar pelo gráfico P, que é pela percentual de defeitos, de produtos defeituosos, eu tenho aqui que o meu limite, ele fala como limite médio aqui, mas não é, né? A gente vai trabalhar como limite central. Então, meu limite central do meu gráfico de controle, ele vai ser a média dos meus percentuais de defeitos que eu tenho lá presente no meu produto. Então, quer dizer, eu vou pegar o primeiro percentual da primeira coleta que eu fiz, o segundo percentual, o terceiro percentual, até o K lá, e dividir pela quantidade de percentuais que eu tenho ali. Então, eu acho a média de percentuais. Mas, quando eu for calcular o meu limite superior e o meu limite inferior de controle, eu vou trabalhar, então, sempre com essa média de percentuais, e aqui a única diferença que eu tenho superior para inferior é o mais ou menos. O superior, em relação à linha central, são 3 desvios. Multiplicado, então, aqui pelo a raiz quadrada da média dos meus percentuais aqui, vezes 1 menos a média de percentuais dividido pela quantidade de produtos em cada amostra que eu avalio. Então, o limite superior mais 3 desvios e o limite inferior menos 3 desvios. Lembrando que CEP ele sempre vai trabalhar com 3 desvios, seja para cima, seja para baixo, em relação ao meu centro ali do meu gráfico de controle, tá? E o gráfico NP, ele já trabalha um pouco de uma forma diferente, porque ele trabalha aqui agora é o número de defeitos. Não é o número de produtos com defeitos. É o número de defeitos em determinado produto, ou determinados produtos, né? E aqui eu tenho uma forma de pegar e calcular também. Mas hoje a gente vai ficar no gráfico P. Vamos pegar e trabalhar bastante com esse tipo aqui. E aí eu trouxe um exemplo para vocês, para a gente poder praticar. Deixa eu pegar aí, mostrar aqui na tela. Aqui está. Uma padaria está preocupada com as reclamações sobre manchas escuras presentes nos pães. Para avaliar o processo, adotou a coleta de 15 amostras por dia, contendo 10 pães cada. A avaliação por amostra foi tabelada para que se pudesse verificar a regularidade do processo. Elabore um gráfico de controle e o avalie. Então, aqui foi no primeiro momento lá desse primeiro dia, né? São 15 amostras diárias, né? Então, ele iniciou a fabricação ali, já foi lá e pegou a primeira amostra contendo 10 pães. E aí identificou que dos 10 pães, 3 estavam com defeitos. Defeitos não conformes porque tinham mancha. Então, a gente não fala com defeito, né? Apresentavam lá as não conformidades. No segundo coleta que foi feito, lá com mais 20 pães, pegou, então, identificou 12. Aí na terceira coleta, lá no dia que foi fazer, dos 20 pães, encontrou 2 com manchas. No quarta vez que foi lá, coletou, encontrou 3 manchas. 3 pães com manchas, né? Quando foi aqui na quinta coleta, na quinta amostra, encontrou 5 pães dos 20 com manchas escuras. E assim por diante. Então, no dia fez 15 e aí encontrou essa quantidade de pães não conformes em cada amostra que fez. Então, é pedido que a gente faça um gráfico de controle do tipo P para isso daqui. E aí, aqui eu até coloquei as fórmulas aqui, né? O limite superior, limite inferior, limite inferior, limite superior de controle. Que a gente tem que pegar e fazer o cálculo aqui. O primeiro passo para a gente é calcular o percentual de defeitos em cada amostra que eu tive.
Por exemplo, nesse primeiro aqui, eu tive quantos pães apresentando manchas escuras na minha primeira coleta? Então, nessa primeira coleta que eu fiz no dia, eu tive quantos pães defeituosos apresentando manchas? Só pode falar, tá aqui na tabela aqui. Estou querendo só a participação de vocês, para evitar só eu ficar falando aqui, ser um monólogo. Que dia que foi que você tá falando? Entendi nada. Olha só, eu fiz 15 coletas durante um dia de pães. Eu quero saber o seguinte, na primeira coleta, quantos pães apresentaram manchas escuras? 3, ué. 3. Em percentual, qual o percentual que eu tive aqui na minha primeira coleta? De 15%? Não. Seria isso? Não. São 10 então tem que somar isso aí tudo, né? Não. São 10 pães. Eu fui lá, peguei minha primeira amostra no dia, 10 pães. Achei 3. 30%. 30%. É isso que vocês precisam pegar e... Ô, Natália, você tá sem áudio? Pior que não adianta eu falar que ela não vai ouvir, né? A amostra contém 10 pães cada. Então, ou seja, nesse primeiro dia aqui... Alessandro, se a amostra contém 10, por que na segunda remessa foram 12 pães? Tá errado isso daqui? Não, tá errado. Isso daqui eu peguei e fui fazer o ajuste aqui do exercício 2. E eu acho que aqui é... Isso daqui era o 20 lá, eu mudei depois o número para 10 e não alterei o valor. Deixa eu alterar isso daqui. Sem problema. Isso. Bem observado aqui, obrigado aí. Ótimo. Então, aqui é o seguinte, vamos pegar e calcular o percentual. Eu vou colocar aqui para a gente poder, nesse primeiro momento, facilitar. 3 de 10, então 0,3. Vou fazer só do primeiro, porque depois do restante aqui a gente consegue pegar e já calcular, né? Todos entenderam de onde tirei esses valores aqui? Como é que eu cheguei a esses valores? Eu entendi. Sim, entendi. Tranquilo, né? Que aí é bom que com 10 fica mais fácil a gente pegar e capturar isso daqui. Agora, o que a gente precisa, né? Quando a gente conseguiu definir aqui os pães não conformes e o percentual, a gente precisa encontrar aqui agora o meu limite central. O meu limite central é a média dos meus percentuais, então é a média disso daqui. Tirando a média disso aqui, eu já acho a minha linha central do meu gráfico de controle. Então, aqui, média, só colocar mais uma. O que é esse desenho aí do lado? Esse desenho aqui? Não, do lado do 15, do 14, do 13, esse trenzinho aí. Não, é porque eu trabalho com esse ponteirozinho aqui. Isso daqui não é o símbolo, é uma marcação do limite da... É espaço. Se eu tirar aqui, ele some. É porque eu sou do antigo, eu comecei lá nas versões iniciais do Word, do Excel, então eu costumei trabalhar com esses marcadores aqui. Mas, pelo amor de Deus. Daqui eu sei se eu dei espaço, não dei espaço, mais ou menos. Ei, meu Deus, fica me forçando aqui. Eu sou velho nisso. Bem, mas então tá, vou tirar aqui que de fato para vocês visualizarem é melhor.
Então aqui eu vou pegar e vou trabalhar com a média disso daqui, do primeiro ao último. Então, deixa eu fazer o cálculo aqui rapidinho. Ok, 0,38. Então, a média aqui fica de 0,38. Deixa eu deixar aqui. Então, a média aqui vai ser justamente o meu limite superior. Então, vou até pegar e inserir aqui uma coluna. Meu limite superior é igual à média, que é igual a 0,38. Ô, professor, essa média aí você fez como? Você somou tudo, dividiu por 15? Por 15, isso mesmo. Ah, tá. Ok? Vou colocar isso aqui também. Só tem gênio na nossa sala, pelo amor de Deus. Não tinha entendido não, Carol? Eu sei que você está sacaneando. Vamos lá, Entendi. então. Meu limite superior, vou colocar aqui. Meu limite central, vou colocar aqui meu limite superior. Bem, o meu limite superior de controle, eu tenho que ter, então, a minha média, que eu vou encontrar, que é o 0,38, nós achamos. Mais, mais o meu P aqui é o mesmo valor, né? Minha média dos meus percentuais, 0,38. E aqui a quantidade, não é a quantidade de amostras, é a quantidade de produtos que eu avalio em cada amostra. Qual é essa quantidade? Nós tivemos 15 amostras. Qual é essa quantidade de N? Manda o 15, não? Gênesis responder aí, pô. Eu sei. Quanto? As 15 amostra, não? Não, são 15 amostras, Não, você vai variar os não conformes. Sei. mas olha só, ó, são 15 amostras, mas não é a quantidade de amostras, né? É o meu tamanho dessa amostra. Cada amostra dessa eu avalio quantos produtos? Gente, a Priscila é muito nerd. Adoro. Ô, professor, eu acho que você vai variar os não conformes, não é não? Porque os conformes você não precisa mais avaliar. Não, não, não. Eu já não estou mais no processo de avaliação dos conformes ou não É conformes. 57, professor? Oi? 57? Não. Isso daqui é o seguinte, ó, 38? esse N não é a quantidade de amostras que eu faço. Igual eu estou falando, são 15 amostras diariamente. Esse N aqui se refere à quantidade de produtos que eu estou avaliando em cada amostra. Então, quantos 10. conformes eu São avalio? 10 10. pães. Eu 10. não tinha entendido também, não. Achei que era das 15 amostras. É muito comum o pessoal pegar aqui a quantidade de amostras, mas não é a quantidade de amostras. É o tamanho de cada amostra. Então, cada amostra tem um tamanho 10. São 10 produtos ali que eu tenho em cada amostra dessa. Então, isso daqui é o tamanho da minha amostra, não é a quantidade de amostra. Ok? Bom, resolvendo isso daqui, Ok. então, a gente tem um limite superior de controle, que vai dar 0,84. Vou ver aqui o comentário. Isso, Lucas. O Lucas tinha respondido antes, mas eu não tinha visto aqui o comentário, tá? Bom, deixa eu colocar aqui o limite inferior de controle.
Então, o limite inferior de controle. Isso daqui vai dar quanto? 0,84. Opa, limite inferior, estou procurando. Menos 0,08. A fórmula daria menos 0,08. Só que, como eu disse, a gente não vai trabalhar nenhum desses percentuais, seja por atributos, seja por variáveis, vai ser menor do que zero. A gente não vai ter menos 2 defeitos, não existe isso. Então, como isso é inexequível, a gente assume, então, que o limite inferior vai ser zero. Então, meu limite superior 0,38, meu limite central 0,38, meu limite superior 0,84, meu limite inferior 0. Ah, mas 0... Professor, você explica Pois de não? novo. Eu dei uma panguada aí. Tá, aqui Fez é o mente? seguinte, pela fórmula, se você resolver pelo limite inferior da fórmula aqui, vai dar menos 0,08. Ah, sim. Só que a gente não pode, assim, e na verdade ele é 0,08 negativo, porque ele tem que trabalhar com 3 desvios abaixo da minha linha central. Então, minha linha central está 0,38, se eu baixar 3 desvios aqui, vai dar o menos 0,08. Assim bem como eu subindo 3 desvios em relação ao 0,38, eu chego no 0,84. Mas só que eu não posso pegar e considerar valores negativos abaixo do zero, mesmo que eu saiba que ele tem que descer 3 desvios. Eu mato no zero aqui porque eu não posso ter número de defeitos ou valores de medição negativos menores do que zero. Então, eu vou aqui e substituo o negativo pelo zero. Entendido agora? Ah, show, entendi. Entendi. Obrigada. Obrigado a você pela dúvida. Professor, Natália fez uma pergunta ali, e também estou com essa dúvida. O LIC pode assumir valores maiores do que zero? O limite inferior pode assumir valores maiores do que zero? O limite inferior, sim, ele pode assumir qualquer valor, menos negativo. A gente não pode ter um gráfico ali com um eixo ali, né, que no meu eixo das ordenadas, que ele tenha valores negativos. Isso aqui não pode. Mas eu posso ter um limite inferior 10, o limite central 3 desvios acima do 10 e o limite superior 3 desvios acima do meu limite central, sem problema nenhum. Pode estar entre 10 e, digamos, e 21, pode estar ali dentro desse range. Entre 21 e 10, o meu gráfico vai estar plotando ali que está dentro de controle. Então, o limite inferior, ele só não pode ser negativo. Agora, de 0 para cima, qualquer valor ele pode assumir, sem problema nenhum. Ok? Nesse caso aqui, ele deu negativo, então eu matei ele no 0. Bom, com esses parâmetros aqui, o percentual de defeitos que eu encontrei para cada amostra, né? Percentual de quantidade de produtos aqui que apresentaram os defeitos, eu posso plotar o gráfico. E aí, obviamente, a gente vai fazer isso no Excel, né? Porque fazer aqui, fazer isso na mão, na sala de aula, o primeiro gráfico eu peço aos alunos fazerem na mão, mas depois eu vou para o laboratório para a gente ficar sempre utilizar os recursos do Excel, né? Então, plotando ele no Excel, deixa eu pegar e projetar aqui para vocês. Então, aqui projetando aqui para vocês no Excel, a gente pode ver esse... Opa, aumentei demais. Um momento, pessoal. Aqui. Então, aqui vocês podem ver... Então, aqui vocês podem ver aqui o meu limite superior, o meu limite central e o meu limite inferior. Inclusive, esse limite inferior aqui, ele está plotando um valor negativo. Vou até ajustar aqui para ele morrer no 0, não ficar lá no negativo. Então, está aqui. O meu limite inferior, então, ele está justamente em cima do 0, para eu não ter valores negativos aqui.
Então, ou seja, aí, então, vocês podem observar que quando a gente colocou aqui no limite superior, o limite inferior e a minha linha central, e a gente foi avaliar a variação, a gente percebeu que a minha segunda coleta, ela apresentou uma causa especial. Vocês podem ver que esse ponto aqui, que é o 0,9, que é os 9%, né, de defeito, a gente encontrou pães com manchas, né, 9% lá dos 10 pães, 9% não, né, o 90%, né, 90% dos pães apresentaram manchas. Então, quer dizer que essa minha segunda amostra, eu tenho que investigar o que aconteceu na fabricação dela. E aí, eu vou fazer o quê para poder investigar o que aconteceu na segunda amostra? Olha só, o gráfico me identificou, olha, houve um problema que fez com que o seu processo saísse do controle. Você precisa atuar. Qual ferramenta eu utilizaria agora para poder identificar o que gerou essa causa aqui especial? Quem sugere uma ferramenta da qualidade? Professor, você pode repetir a pergunta, por favor? Sim, Evandro. Nós analisamos as variações aqui no gráfico, nós vimos que na segunda coleta nós tivemos 90% de pães apresentando manchas escuras. De uma amostra de tamanho 10, né? Então 9 pães apresentaram manchas. Isso daqui fez um processo. Pois Você não? pode utilizar aquele... Não sei o que é isso. É o histograma que seria? Não. Eu utilizaria Chikawa. Isso. Mas deixa eu só complementar aqui para o Evandro entender um pouquinho o que eu estou perguntando aqui. E aí, Evandro, eu vi que ficou fora. É o único ponto que ficou fora do meu limite superior e do meu limite inferior, tá vendo? É o único ponto. Então, aqui é uma causa especial. É uma causa que eu não posso aceitar no meu processo. Eu vou ter que atuar ali. Então, causas especiais eu atuo. E aí, quando eu for atuar, digamos que você seja lá o gerente de produção, e aí um camarada lá, né, do seu suporte lá de CEP apresentou o gráfico para você, olha, a gente teve esse problema, 90% dos pães aqui apresentaram um problema. E aí a gente tem que atuar. E aí ele falou assim, mas eu não sei o que eu devo fazer agora. O que você sugeriria a ele a nível de ferramenta de qualidade para ele poder usar para dar continuidade ao tratamento dessa causa não especial aqui, Evandro? Essa é a pergunta. Entendi. Eu acho que, primeiramente, daria para rodar o PDCA, né? Para a gente analisar como que pode melhorar esse processo aí para evitar esse defeito em quase 90%, né? Foi 90%. Da amostra. Evandro, o que gerou esse defeito? Um PDCA, ele não me responde o que gerou um defeito. Entendi. Então seria o quê? Ishikawa? O diagrama de Ishikawa, espinha de peixe. Porque lá eu vou analisar nível de máquina, de materiais, de métodos, né? De pessoas. Ô, professor, só uma consideração, mas no caso, o Ishikawa, ele não estaria também uma parte dele interligada ao PDCA, que é a parte de planejar e de agir sobre o problema? Pois é, Evandro, boa sua pergunta, ótima pergunta. Aí eu fui lá e identifiquei o seguinte, então, seguindo esse exemplo aqui, né? Eu vi lá, rapaz, a máquina não sofreu um processo de limpeza antes dessa fornada aqui que teve. A bandeja lá, então tinha resíduos lá, e esses resíduos com a temperatura queimaram e manchou quase todos os pães que estavam ali. Eu descobri isso analisando Ishikawa. Então, eu analisei máquina, pessoas, como o procedimento de fazer o pão, analisei todos os recursos transformadores da minha padaria, da área industrial da minha padaria, e descobri. Foi porque não limparam lá a questão do tabuleiro lá, né, que eu asso o pão. E aí é o seguinte, espera lá, então a gente vai ter que fazer uma melhoria nisso. A gente não pode correr o risco disso acontecer de novo. Vamos fazer uma melhoria? Sim.
vamos pegar e criar agora aqui uma sistemática de autolavagem desse forno aqui. Ah, é. Então tá, vamos implementar? Vamos. Nisso que eu for implementar uma melhoria, Evandro, mas é uma melhoria, eu não estou buscando a causa de um defeito, eu estou buscando implementar uma melhoria que eu identifiquei através de um defeito. Aí vamos utilizar o PDCA então. Vamos planejar a implementação desse método de autolimpeza dessa forma lá. Vamos, então, fazer um conjunto de ações para a gente implementar. Vamos verificar se os pães, de fato, agora não saem mais nenhum, se estão sujos, né, se estão saindo dentro do parâmetro mesmo. Então, assim, implementamos o método, verificamos, de fato, não está saindo mais com mancha. Ok, vamos padronizar, então, agora todos os nossos pães aqui, o sistema de assar vai ser através disso, com autolimpeza, e vamos monitorar essa melhoria que a gente fez. Então, eu planejei alterar o método lá de limpeza, implementei esse método de mudança da limpeza, verifiquei se ele atingiu aquilo que eu queria, e aí, então, dentro do meu ACT lá da minha ação, eu implementei os meus padrões, alterei os meus padrões para que esse fosse o método oficial dentro da minha padaria, ou das minhas padarias, né, caso eu tivesse mais do que uma. Aí eu estou aplicando o PDCA nela, mas descobri o defeito, que foi justamente lá na limpeza lá do tabuleiro, aí eu precisei de Ishikawa para descobrir. Beleza, ficou Consegui claro, entender? legal. Sim, sim. Então, tá. Inclusive, deu para ter outra visão, né, de aplicação do PDCA, porque eu imaginava que fosse uma coisa que você aplicava mais holisticamente, mas primeiro tem como você descobrir o problema também e aplicar o PDCA logo em seguida. Eu pensava do jeito contrário. Ah, não. O PDCA, inclusive, ele começa com planejamento, que planejar é você pensar antes de fazer, né? O significado de planejar é igual pensar antes de fazer. Então, ou seja, é fazer, é implementar algo, não é descobrir algo, né? Eu vou implementar alguma coisa aqui, então eu vou me apoiar em PDCA para que essa implementação atinja os meus objetivos e eu incorpore essa implementação dentro da minha rotina. Aí cabe um PDCA. Mas é porque eu vou implementar, então eu vou pensar antes nessa planejar, vou pensar, fazer um plano de ação, fazer um cronograma, acompanhamento orçamentário, mais e tal. Então, aí sim. Agora, quando eu vou para um processo investigativo, aí já não é um PDCA não que eu vou adotar. Beleza, professor. E além do Ishikawa, assim, a gente pode dizer que o Ishikawa seria, então, a ferramenta da qualidade ideal para resolver esse problema aí. Não teria outra, então. Não. Isso daí Beleza. não teria outra. É o Ishikawa mesmo. Ele é a ferramenta para esse propósito. Porque, como eu falei inicialmente, o gráfico de controle, vocês podem verificar aqui, ó. Ele não consegue me indicar o que aconteceu. Ele só me indica, aconteceu algo que tirou o seu processo de controle. Ele ficou fora de controle, ó. E foi nessa amostra aqui, ó, na segunda amostra. Então, tem que ir lá, ver pela minha lista de verificação, né? Quem foi o operador, quais foram os recursos utilizados nessa segunda amostra aqui que eu coletei para poder eu descobrir o que gerou isso. O gráfico de controle, ele não te dá a solução. Ele não te indica o que fez com que aquilo ali acontecesse. Ele te mostra que aconteceu. Mas o que e como resolver, não. O gráfico de controle não faz isso. É uma fragilidade dele, tá? É por isso que a gente precisa pegar e trabalhar com as outras ferramentas. O trabalho conjunto das ferramentas é que vai dar um resultado que você consegue fechar o circuito ali da qualidade. É porque não é somente um Ishikawa, né? A gente usa um gráfico de controle, detecta ali uma falha, um defeito que fez com que fugisse ao controle o processo, e a gente está analisando processo, a gente está avaliando o processo, né? Então, eu sei que meu processo está fora de controle, mas eu não sei o que gerou pontualmente isso daí, vou investigar, vou aplicar Ishikawa, vou implementar uma ação corretiva para aquilo ali, vou precisar do PDCA para fazer isso, mas o PDCA eu preciso de um plano de ação, então eu preciso do 5W2H para poder apoiar o meu plano de ação naquilo ali. Então, assim,
E se o PDCA indicar que eu vou fazer uma alteração no meu processo, eu tenho que fazer um novo fluxograma de processo, que é uma das ferramentas também, onde eu tenho uma situação atual, uma situação onde eu quero chegar para poder avaliar aquilo ali. Então, uma ferramenta vai puxando a outra, para eu poder conseguir, então, ter todos os fundamentos, né, de qualidade para que eu consiga atingir meu objetivo efetivamente. Então, o próprio PDCA ele vai puxar outras ferramentas também, assim como o gráfico de controle. Ok? Bem. Tá ok, tá ok. Tranquilo. Continuando, então, eu tenho aqui... deixa eu só voltar lá para o... Eu tenho outro exemplo aqui, ó, que é o seguinte. Ó, em Colatina, uma fábrica de tecidos pretende atuar no processo industrial para normalizar a presença de rolos de tecidos com riscos que comprometem a aceitação pelo cliente. Para isso, buscou-se sistematizar a observação de 13 coletas diárias de amostras com 20 rolos cada. Elabore um gráfico P para a avaliação. Então, retornei aqui as fórmulas do gráfico P direitinho e tal. Só que esse daqui eu gostaria que vocês fizessem sozinho, porque é basicamente a mesma coisa que a gente fez aqui. É a mesma coisa. Só que eu gostaria que vocês praticassem aí, resolvendo esse daqui. Eu vou publicar ele agora no portal, que ele não está lá. Vou só acrescentar o gráfico aqui embaixo e vou publicar esse daqui lá. E aí quero que vocês façam. São 8h16, a gente tem um tempinho, mas vocês podem ir lá no portal, no fórum, e colocar as... E, pessoal, vocês podem postar as dúvidas lá no fórum a qualquer momento. Então, até a próxima aula, tentem resolver esse 2 aqui, que não tem grau de dificuldade nenhuma, porque vocês vão ter um resolvido, que vai ajudar bastante a resolver isso daqui. E se tiver dúvida, postem lá no fórum, que à medida que eu for vendo lá as dúvidas, eu vou respondendo a vocês. Porque na próxima aula eu não vou voltar nesse gráfico mais. Próxima aula eu vou para o outro gráfico, que vai ser o de defeitos, quantidade de defeitos, que é o meu gráfico NP, e vou entrar no U. Então, essa aula foi para um tipo, porque eu coloquei toda a questão de conceito. Mas a próxima aula a gente vai trabalhar 2 a 3 tipos de gráficos. Então, vai ficar mais puxado. Então, eu não vou voltar a esse gráfico aqui. Então, assim que eu postar lá, tentem resolver e coloquem as dúvidas lá no fórum para eu poder dirimir. Ok? Beleza. Então, tá jóia. Pessoal, obrigado pela Ok. atenção. Boa noite. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Boa Professor, Pois não? você sorteou já? Porque eu cheguei um pouquinho atrasada. Não sorteei porque eu não tenho todos os trabalhos ainda. Esqueci que a data é até o dia 8. Então, Tá só bom. no dia 8 no dia 9 que eu vou poder fazer isso. Então tá bom. Tá bom? Tá Então, bom. Professor, eu postei o meu trabalho lá hoje, tá bom? Desculpa, não consegui te entender. Você o quê? Eu postei o trabalho que eu falei com o senhor, que eu ia postar no dia 4. Sim. Aí eu postei lá hoje o trabalho. Ah, não, tá ótimo, tá ótimo. É porque o sorteio eu preciso de todos lá terem postado os trabalhos para eu poder sortear entre aqueles lá. Tá bom? Entendi. É só para lembrar que tá no outro arquivo, na outra forma de postar, um trabalho de 1 e-mail. Ah, tá. Não, tranquilo. Sem problema. Isso foi combinado. Ô, professor, tendo alguma dúvida do trabalho, eu posso perguntar aqui mesmo para o senhor? O senhor prefere e-mail, WhatsApp? Dúvidas a respeito do trabalho, talvez fosse interessante até a gente criar um grupo dessa disciplina no WhatsApp, porque no fórum nem todo mundo entra para poder ficar comentando. Então, alguém cria um grupo aí de gestão da qualidade, me inclui lá e vão colocando as dúvidas, que eu vou tirando as dúvidas lá, vai ser uma resposta mais rápida. Beleza, professor, vou ver se eu tiro o Arrasou! grupo aqui. Então tá ótimo. Obrigado, pessoal. Ô, professor, Pois não. deixa eu te fazer uma perguntinha. No caso, eu postei o trabalho, aquele primeiro trabalho e o da prova lá.
que era os diagramas, uma situação. Só que aí eu não fiz aquele fluxograma, não foi fluxo, o histograma da primeira aula que você passou, eu não Quem fui. não fez não tem problema, porque a segunda atividade vai acumular a pontuação da primeira, para quem não fez. Ok, não, beleza. Tá bom? Professor, Pois não. E sobre o Pode terminar, pode Sara. ir. porque sobre o trabalho você pede lá para explicar detalhado as ferramentas. É só as ferramentas que a gente utilizou ou são todas? Fazer uma explicação de todas. São todas. Como eu abri mão que vocês não precisam aplicar todas, mas conceitual, eu quero que vocês conceituem todas. Aí no caso Professor. Pode Oi. falar. Vai lá, Diego. Não, é só porque lá no portal a gente está querendo postar, mas só que tá pro dia 4 e a gente não tá conseguindo postar mais. Não, eu vou alterar lá. Então tá bom. Tá, A já gente vou vai acessar aguardar aqui, então, né? senhor. Eu vou alterar lá para o dia 8. Então tá bom. É porque no Obrigada. caso eu tinha feito a explicação, eu fiz só dos que eu utilizei, eu acho. Então vou ter que retificar meu trabalho lá. Por favor, Diego, retifica lá. Sim, não, beleza, vou fazer agora. Então, pessoal, Valeu. se tiver mais nada, estou encerrando. Ok, então. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa noite.